Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ruas e estamos começando mais um Clube do Livro. O seu capítulo começa aqui. E hoje nós vamos falar do livro O Desafio de Expor, do pastor Marcos Moura. E para este momento tão legal, nós temos a presença do nosso irmão Arlindo Santos. Meu nome é Arlindo Santos, eu sou membro da PIB, também sou coronel do Exército, sou da profissão do pastor Gerson, e tive a oportunidade, de poder participar e compartilhar com vocês a realidade, os insights, que surgiram através do livro, do Desafio de se Expor. Isso é muito legal. Isso aí. Meu nome é Josias, eu também participo do Legacy já há algum tempo e tenho a honra também de participar nessa roda aqui, e ter lido esse livro, que eu acho que trouxe bastante, vários valores, e muita coisa boa, prática, pra gente, assim. Então, vamos estar juntos aí. Amém. Eu sou o Cássio Araújo, estou muito feliz de fazer parte desse trabalho. Eu acredito que esse trabalho aqui vai ajudar muita gente a não viver na escuridão, como diz o pastor Marcos Moura. Esse livro trouxe um ensinamento muito grande para a gente. Quando você prepara, no caso de um pastor que prepara uma palavra, está aqui o pastor Gerson, sabe? A primeira pessoa que é impactada com essa palavra é o pastor. E eu acredito que nós aqui fomos as primeiras pessoas a serem impactadas com essa palavra maravilhosa, de um trecho tão simples da palavra de Deus, que nos trouxe um ensinamento, um aprendizado muito grande. E a gente fica muito feliz de você fazer parte disso também, porque esse livro não caiu nas suas mãos de paraquedas. Se você recebeu de presente, pode ter certeza que foi algo muito precioso que alguém te deu, porque se preocupa com você. E essa vitória sua faz parte da vida dessa pessoa também. Eu sou o Gerson, estou como pastor aqui na igreja e, como o Arlindo disse, de profissão, coronel do Exército também. E estou à frente também do Legacy, o Ministério de Homens, já desde 2022. Tem sido um privilégio caminhar nesse ministério, vendo o que Deus está fazendo. E eu fico muito feliz de o Senhor ter me convidado, me dado a oportunidade de participar e de ver tudo que Deus está realizando no nosso meio, no meio dos homens aqui da nossa igreja. E já saindo da apresentação individual aí, Adriano, e entrando aqui no livro, eu queria dizer como é que esse livro chegou até nós. E acho que é interessante contar essa trajetória, porque foi Deus que guiou esse caminho também. O ano passado, em julho, eu fui a Bragança Paulista, na verdade uma cidadezinha pertinho de Bragança Paulista, onde fica o espaço Amo Família, do pastor Josué Gonçalves. Eu tinha visto uma chamada a respeito de um programa para homens lá. Falou, programa para homens, tô dentro, vamos ver o que tem para a gente aprender e trazer para nós. E chama-se Batalha de Todo Homem. É como, para quem é legendário, é como se fosse um top sentado. É a mesma coisa, a paulada é a mesma, o tratamento é do mesmo jeito, só que você está sentado, você não está andando, não está em trilha. É a única diferença. E dentro das ministrações que aconteceram lá, uma delas foi a do pastor Marcos Moura. E na hora que ele começou, que ele estava explanando e trazendo a mensagem dele, eu achei que, meu Deus, isso aí é problemas que a gente tem direto, a gente enfrenta e vê os homens com esse tipo de dificuldade e problema para poder vencer isso, E eu falei, nós temos que levar isso aí pro Legacy lá, vamos levar esse livro para a gente ler e tal. E aí eu já vim com a ideia, falei, não, vai ser um livro do Clube do Livro. Quando foi alguns meses depois, eu voltei lá para fazer mais um evento no Espaço Uma Família, que chama-se SOS Casamento Curado. Na verdade eu fui, não que meu casamento precisasse ser curado, graças a Deus estamos bem, mas eu fui para poder buscar informações para o nosso retiro de casais que a gente vai ter. Estava formatando o nosso retiro, E lá estava o pastor Marcos de novo. Aí fui conversar com ele. Não foi por um acaso. Não foi por um acaso, fui conversar com ele e tal, e aí Deus me deu a ideia assim, pastor, a gente podia fazer o seguinte, nós vamos levar o livro para a gente poder ler no Clube do Livro. Então a gente podia ver, será que você teria agenda para, quando a gente terminasse de ler o livro, você vir ministrar para a gente lá
no Legacy a respeito do livro? Claro, com certeza. Aí arrumamos daqui de lá, isso foi ano passado, né? Conseguimos chegar a esse dia que vai ser agora na próxima segunda-feira, dia 27. O pastor chega domingo aqui, dia 27 ele vai trazer a mensagem sobre isso aqui, sobre este livro, vai contar a história dele pra gente no Legacy. Então, nada melhor do que... A Bíblia é assim, né? Não é coisa boa você poder falar com o autor? Senhor, eu não entendi isso aqui, fala comigo. Você está perguntando para o autor o que é. Aqui você vai perguntar para o autor, né? Como é que foi aquele momento de você escrever e tudo. Né? Então, foi assim que esse livro chegou no Clube do Livro, porque me impactou lá no Batalha de Todo Homem. Depois da conversa com o pastor Marcos Moura, quem puder vir no Legacy vai ver que bênção que é, e que homem de Deus e que história de vida que ele tem. Aqui a gente tem um pouquinho, né, algumas coisas que ele conta, de onde ele veio, né? Na mensagem dele que ele trouxe lá e a que ele vai trazer aqui, nós vamos poder desfrutar disso com toda a condição ali de podermos ouvir e conversar com ele, vai ser muita bênção. E na história do Clube do Livro é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que isso acontece, tipo, né? As coisas aconteceram de uma forma tão facilitada, desde a aquisição dos livros, Sim. aí a oportunidade de ter o pastor Marcos Moura ali com a gente, né? Então é a primeira vez, então a gente vê muito da mão de Deus, entendendo que isso é um problema que assola muitos homens, né? Está presente dentro das igrejas também, que a gente precisa trabalhar, né? E falando da parte do livro, assim, o livro é um livro de poucas páginas, ele vem com uma mensagem direta e reta, sem rodeios. A gente, para quem acompanha, sabe como que é a dinâmica do Clube do Livro, mas para aqueles que querem entrar no futuro, a gente divide o livro em porções, então cada semana tem uma porção do livro para que a gente leia todos juntos. Só que eu ouvi relatos aí, tiveram pessoas que leram numa tarde, não conseguiram parar de ler e foram impactados, né? Eu não sei vocês, o que vocês acharam do livro, da questão da leitura do livro? É difícil de ler, é uma leitura fácil? O que vocês podem me dizer em relação a isso? É uma leitura muito fácil, né? Eu achei bem direta, como você disse, reta, né? E eu acho que ela é cativante, né? Porque a forma que ele vai colocando, né, a simplicidade, história, a simplicidade, né? O Cássio mesmo colocou a simplicidade da história bíblica, é uma história que a gente já conhece, mas ao momento dela estar adaptada, né? Ali as realidades que ele quer passar, os valores de uma forma objetiva, ele torna essa leitura bem fácil, bem direta ali, né? Eu achei, na minha opinião, foi bem isso. Eu acho que o link, né, de cada capítulo, um com o outro, né, a mensagem, aquela primeira mensagem do homem que Jesus pede para ele ficar de pé, se colocar de pé, e a partir daí, cada capítulo ele está trazendo, né, as mensagens em cima dessa posicionamento. Esse posicionamento, entendeu? Desse homem que estava com a mão escondida, né? Mas no momento ele teve a coragem, né? Foi convidado por Jesus e se expôs, né? E nós, né, temos muita dificuldade de fazer isso. É verdade. E o legal é que eu estava até comentando antes, né, de a gente começar a gravar, sobre a sequência. E ele fala sobre Adão, o homem da mão ressequida. Eu falei, nunca mais vou ver esses personagens de outra forma, né? Porque ele traz uma sequência, e essa sequência ela é bem visível aqui, até no sumário, né? Por trás das árvores. Adão se escondeu. Então, tudo começa... achando que se escondeu. Achando. Porque Deus, ele sabe onde todos nós estamos. Ele vê tudo. Então, assim, ele sabia onde Adão estava. Ele não estava procurando a geolocalização de Adão. Ele queria que Adão se manifestasse. E aí depois, indo para a parte do homem da mão ressequida, né, que eu achei muito interessante, o fique de pé. O homem da mão ressequida estava lá na sinagoga. Era um homem que talvez fosse um homem bem escondidinho, não quero que ninguém me veja, né? Até porque as pessoas que tinham qualquer deficiência física eram muito estigmatizadas, eram muito desprezadas na sociedade, elas tinham dificuldade até mesmo da sua própria manutenção, porque não tinham como trabalhar, algumas tinham incapacitações limitantes, né, para isso, e eles passavam por muitas perrengues, muitas dificuldades mesmo.
Então, essa condição. E até se ele estar no templo, para ele já era uma coisa assim, sobrenatural. Porque ele estava com a mão escondida. Exato. Porque ele não seria admitido no templo. Se as pessoas soubessem, ele não seria admitido no templo. Né? Então haveria assim, já aquela barrada nele logo de cara. Ele estava com a mão escondida. Aí ele entrou. Ou seja, é algo que ele escondia de todos há E muito tempo. Muito tempo. As roupas Cobriam. né? Até o autor fala do tipo da roupa, né? Ele tinha fala. uma espécie de um bolso e tal. É. Justamente para esconder a mão dele, né? E olha que interessante, né? Quantos homens que a gente é líder nas mesas ali, a gente acaba convivendo com os caras lá, quantos homens estão se escondendo? Escondendo a sua mão mirrada. Estão no templo, estão na sinagoga, estão na igreja, mas estão escondendo. Escondendo o pecado, achando que Deus não está vendo, né? Mas Jesus foi lá, ó, põe de pé. Não, eu estou vendo. Né? Estou vendo, não tem como. Né? Então é interessante para a gente perceber isso, que nada está imperceptível, nada passa despercebido aos olhos de Deus. E Deus está vendo, mas Ele quer curar. E essa cura só vem com a exposição. Né? E eu até acredito que quando isso acontece, e acontece dentro da igreja, né? Quando alguém decide se expor, se colocar à frente, e às vezes a gente tem aquela pessoa até como uma referência, né? E você olha a pessoa e fala assim, nossa, cara, nunca imaginei isso. Esse fulano, esse cara. E para você ver como que a gente consegue, principalmente nós homens, né? Conseguimos esconder tão bem as nossas dificuldades, os nossos pecados, porque nós temos medo do julgamento, nós temos medo de parecer fracos diante das nossas famílias, né? Porque eu acho que o pior sentimento para o homem é o sentimento de fracasso diante da tua família. Então ele está sempre assim, eu resolvo, e às vezes você tem a posição de ir lá e se expor, ou às vezes as coisas acontecem de uma outra forma e acaba se expondo sem a tua vontade. E o livro ele relata de uma forma assim, como a gente comentou no início, né, de uma forma tão simples, mas de uma forma tão penetrante ali, né, e que a gente começa a associar com algumas coisas que nós vivemos e outras coisas que a gente ouviu de outras pessoas, experiências de outras pessoas, né, e a gente fala, poxa, isso, será que deveria acontecer? Será que não deveria, né? E é algo assim da gente levar em consideração, né? Não sei vocês, acho que todos nós sempre tivemos os nossos segredinhos com Deus, né? O medo de expor, né? E até que chega um momento que isso ou vem à tona por nossas mãos ou porque a vida trouxe à tona, né? E aí entra a segunda parte, né? Outra parte que eu estava comentando antes, sobre Adão, né? Adão, por que você não vem? Porque eu estou nu. Mas quem falou que você está nu? Então o nu, a gente estava comentando, né? O nu aqui, ele representa, a nudez ele representa a vergonha. É vergonha. Então assim, mas quem falou que você está nu? Ou de onde você tirou essa vergonha? O que você fez? E aí já vai para outro caminho o assunto, né? E o homem da mão ressequida é justamente por causa da deficiência, a vergonha de mostrar aquilo em público, né? Mas aí Jesus ele vai mais além, né? Ele, além de falar pro cara, fique de pé, fala, venha pro meio. Então se ninguém nunca notou aquele cara, agora vai ver. Agora vamos ver. Agora vai. Aí, e a coragem dele de ir até a frente, né? Ele podia ter escolhido ir embora. Levantar e ir embora. Não, eu não vou não. Jesus está querendo... Eu vim aqui para ouvir uma mensagem e vai me envergonhar, vai me humilhar. Ele acreditou no processo, né? É isso que ele fala aqui, né? Ele acreditou que alguma coisa dali viria, né? Talvez pensando, né, comigo assim, né, talvez aquela coisa, ele já tem ouvido falar dos milagres de Jesus, e ele estava numa situação ali, ele tinha essa opção, como vocês comentaram, ou eu saio daqui, ou eu acredito no processo, né? E eu acho que muitos homens, muitas situações, a gente se depara num momento como esse, que é aquele momento chave, ou eu acredito no processo, né? Ou eu não tenho opção, ou eu vou embora e acabou, né? Então, assim, eu vejo que para muitos homens, situações de pecados, ou até mesmo que aprisionam o homem, né? Aprisionam a pessoa, ela chega nesse momento, ou ela vai,
ou ela acredita num processo, é isso ou acabou para mim, né? Então, uma coisa que eu vejo também, se a gente comparar o homem com a mulher ela já não tem tanta vergonha, vamos dizer assim, de abrir o que ela está sentindo, ou até a pisada de bola que ela deu, né, o sentimento que está afligindo, ela vai e abre, né, e às vezes até passa um pouquinho, né, dessa abertura ali, né, passa do ponto, mas ela tem muita facilidade em fazer isso, seja para buscar uma ajuda, ou seja até mesmo para jogar na mesa mesmo, né? Já o homem não, tem esse medo de, não, o que vão pensar de mim. Mas isso é uma coisa que você falou, né? É buscar ajuda. E nós, homens, a gente não tem esse sentimento de, não vai me ajudar. Eu vou conseguir fazer isso, eu vou resolver sozinho, né? É um sentimento nosso, eu acho que... E uma coisa que é interessante, você falou de eu vou conseguir resolver sozinho. Uma vez, falando a respeito de pornografia, né? Eu estava lendo a respeito disso, e o pastor falava assim, que você, o homem de Deus, convive com isso, está constantemente na sua cabeça, coloque diante de Deus. Não ache que com a sua força de vontade, com a leitura de livros instrutivos, com exercícios mentais, pensamento positivo, você vai vencer. Você vai parar um tempo, aquilo vai se, né, talvez se acomodar, acobertar durante um tempo, e a vitória vai ser de quem? Não vai ser de Deus na tua vida, vai ser tua. Então, Deus não venceu nada em você. Nada foi operado pelo Espírito Santo na sua vida. Você não se expôs, você se resolveu com você mesmo, né, com seus próprios pensamentos, com seu pensamento positivo. Você é o vencedor dessa parada toda aí. E Deus não teve momento nenhum de participação nisso. Então, quando a gente aprende no desafio de se expor, né, vencer os nossos medos, vencer os nossos receios, e o que os outros vão pensar, quando a gente ultrapassa essa linha, aí começa a operação plena do Espírito Santo em nós. Até vou um pouco mais além, né? Acho que Deus deve olhar às vezes e falar assim, pela força do teu braço você chegou aí. E agora você está pedindo reparação. E aí ele diz lá, se eu não me engano, no Provérbios 3:7 ou 7:3, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes diante da... Ou seja, não confie na tua força. Exatamente, porque se a gente for muito pela nossa força, a chance de cair é maior. E a gente vê o agir de Deus. Você lembra da história de Naamã? Quem foi que levou Naamã a Eliseu? Foi uma escrava. Uma escrava que estava ali, que Deus empurrou ela assim e falou, fala para ele que eu posso curar isso. E aí o que acontece? O processo a gente conhece, da humilhação, de tirar toda aquela bobagem general e expor como expôs a mão ressequida a sua doença, a sua limitação, a sua Os seus mais próximos viram tudo, né? Todos, né? E aí a gente percebe que ali houve a cura diante de uma ordenança de Deus, porque não foi o profeta Eliseu, foi Deus. Mergulhe 7 vezes nas condições. E eu vejo aqui nesse livro algo muito semelhante. Eu tenho uma passagem aqui que é muito forte. Eu desenvolvo um trabalho como psicanalista também. Eu sei o que é a pessoa, mesmo no consultório, uma análise, colocar o que está incomodando ela. É muito difícil. A pessoa, até o último instância, ela quer esconder. E o pastor cita aqui, as memórias da minha infância vieram à tona e me trouxeram a recordação dolorosa de um abuso que eu havia sofrido quando tinha apenas 4 anos de idade, que foi o abuso, uma das consequências que levou ele a uma vida de dificuldade no pecado, uma vida preguiçosa, a promiscuidade. E ele só venceu quando ele foi para um encontro com Deus, um encontro, num culto, num curso com a esposa, e ele foi impactado pelo Senhor, porque o Senhor queria trabalhar isso nele. Que é o que ele fala, de sair daquela escuridão, daquela sombra que te atormenta e receber a cura. Um ponto que eu acho interessante, e aí vai a palavra principalmente para os casados, né? Talvez haja uma barreira mental, emocional, de levar isso à exposição se você vive nessa dificuldade já há muitos anos.
há muito tempo. Vamos falar da pornografia, por exemplo, ou uma vida dupla, né, de adultério, né? Talvez haja dificuldade de como é que eu vou fazer isso? Não vai me aceitar, não vai me receber, né? Não vai entender, o casamento vai acabar. Na verdade, já até acabou, né? E a pessoa que não se deu conta. Que união que existe quando se o homem está vivendo uma vida dupla, escondida, e a mulher não sabe. Tá? E na igreja é uma coisa, e na vida lá íntima ele é outra. Né? Dentro dos seus pensamentos ele está em outra dimensão, não está em casa, não está na esposa, não está na família. Como é que isso vai acontecer? Precisa acontecer. E aí o pastor faz a descrição de como foi difícil junto com a esposa. Como foi difícil ele abrir tudo isso. E ela estava percebendo que tinha, eu costumo dizer, tem uma coisa errada que não está certa. Né? Tem alguma coisa no ar aqui, ela não sabia o que era. Mas ela sabia que tinha alguma coisa. É o Espírito Santo que mostra. E aí vai da espiritualidade, da vida do casal diante de Deus, quando a esposa está vivendo no Senhor e o casal está vivendo no Senhor, e aí vai ser apresentado aquele problema não aos pés da esposa, vai ser apresentado aos pés do Senhor. Tá? E aí é outra forma de abordagem, outra perspectiva. Não que não venham a ocorrer feridas, sentimentos, né, decepções, uma mágoa que vai surgir, tristeza, mas essa tristeza aqui vai se transformar em um fundamento de uma grande restauração, tanto da própria união dos dois, quanto da própria vida espiritual do homem, que vai ser livre dessa prisão, que o adversário quer mais é que ele fique escondido mesmo, né? Fique no escravo da escuridão. O adversário quer que ele fique lá, porque está preso no pecado, está com o diabo, é tudo que ele quer. Né? Então isso é uma coisa que o homem precisa vencer, precisa sair disso, dar esse passo, abrir para a esposa o que está acontecendo, né? E colocar diante de Deus. Vamos colocar diante de Deus. Eu preciso do livramento de Deus na minha vida. Tá? E a esposa vai acompanhá-lo nessa direção. Precisa, claro, às vezes de um acompanhamento, de uma assistência, alguém para estar junto, né? Para poder levar o casal a vencer. Mas é muito melhor vencer os dois juntos do que ele achar que vai vencer sozinho. Uma coisa que eu acho muito importante, pastor Gerson, nesse trabalho, é que não é qualquer igreja que desenvolve um trabalho desse. Essa igreja está preocupada com você, não é que você confesse pecado, é com a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Exatamente. E nós temos aqui homens comprometidos, pessoas sérias, idôneas, que estão disponíveis, e pode ter certeza, pessoas com ética. Você não precisa se preocupar que vai expor alguma coisa para um pastor, num aconselhamento, para ele orar com você, um líder de mesa, e essa pessoa vai sair publicando o seu nome, a sua história. Essa não é a intenção. Você pode ter certeza que esse trabalho é feito com muita decência, muita responsabilidade, para que você seja alcançado e tenha vida plena, que você possa dormir em paz, ter uma vida, uma comunhão com a sua família em paz. É esse o propósito desse livro, dessa igreja aqui. Até uma orientação, né, que o próprio autor nos dá. Caso a gente venha ter a coragem, né, venha buscar a se expor, isso tem que ser com uma certa cautela. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Você tem que ser uma pessoa de confiança, porque às vezes a pessoa não vai saber lidar com o seu problema, não vai saber interpretar o teu problema. Às vezes o teu problema realmente pode virar público. Aí pode incorrer nisso que o Cássio está falando, que acontece em alguns outros lugares, né? De aquilo que procuraria vencer uma barreira para ter uma restauração, acaba sendo uma desgraça. Bom, pegando o exemplo ali de Jesus, que estava ali na sinagoga e chamou o homem à frente. Imagina se não fosse Jesus, fosse um charlatão. Esse homem talvez nunca mais ia aparecer naquela sinagoga ou naquele vilarejo. Ele ia sumir do mundo, porque o problema dele foi exposto e nada se resolveu. Nada se resolveu. Então a gente tem que ter muita cautela na hora de abrir os nossos problemas, né? Às vezes na angústia de querer resolver, de aliviar o fardo, a gente acaba contando para todo mundo.
E aí o tiro sai pela culatra. E aí você arruma um outro problema para tua cabeça, né? Então é interessante que a gente busque pessoas de confiança, pastores sérios, ou até mesmo profissionais ali da área da psicologia, psicanalista, né? Terapeutas, porque é importante a gente colocar tudo isso para fora. A gente até estava, como outro assunto que a gente estava comentando aqui antes de iniciar a gravação, falamos de Jó. Acontecendo tudo aquilo na vida de Jó, os amigos dele falaram, você está em pecado. Então assim, tudo que era desgraça era relacionado a pecado. E hoje eu vejo tantas pessoas, às vezes guardando mágoas, morrendo ali com pendências ali, falta de perdão, tudo. Aí tem câncer, tem isso, tem aquilo. E às vezes Deus fala assim, você tem um remédio para tudo isso. Vai liberar um perdão, vai fazer isso, vai abrir um pecado, compartilhar um pecado ali para se acertar com alguém, tipo, tem um problema de adultério, conversa com a tua esposa, conversa com o pastor para ele orientar, falar da melhor forma, para ter um mediador ali, né? Uma ajuda, um acompanhamento até se você precisa. Nós temos aqui profissionais, pastores que fazem esse trabalho, exatamente esse trabalho. É esse trabalho, o trabalho deles é esse, de cuidar de ovelhas. E você que está ferido, nós tivemos aqui a oportunidade do pastor Abe Uber, que tem um livro muito interessante, Ofendido Nunca Mais. Talvez você se sentiu ofendido, ferido, mal cuidado em algum lugar. Não pense que esse foi o seu fim. Existem pessoas sérias, como o irmão Adriano falou, às vezes pessoas que estiveram num lugar de pessoas que acabaram fazendo uma exposição de outra forma. Aqui a gente está falando de uma exposição para Cristo, para o Senhor. E profissionais que estão aqui para te ajudar. Nós temos aqui o pastor Gerson, que se deslocou, não foi a passeio. É uma pessoa que está o tempo todo, ele abandonou uma carreira brilhante, que podia ainda galgar outras patentes para estar aqui servindo nesse ministério. Isso é muito bonito de ver. São pessoas assim que estão aqui para te ajudar. Acho que é bem essa questão que dificulta a pessoa de se expor, é justamente o ambiente, né? Eu acho que é essa questão que os irmãos estão batendo, de a gente ter um ambiente seguro, que é o que a gente procura desenvolver hoje no Legacy, onde o que fica falado na mesa, permanece na mesa. É esse ambiente seguro, muito diferente do que a sociedade tem hoje, onde a sociedade, o próprio autor fala que a questão da dificuldade de se expor muitas vezes está pelo medo. O medo que a gente tem hoje é que todos nós temos que ser pessoas de sucesso 100% do tempo, em todo momento. Então eu olho para você, você é um sucesso na tua casa, é um sucesso no teu trabalho, é um sucesso nos teus estudos, é um sucesso nos esportes, é um sucesso, tudo dá certo. E aquele momento você vive o que vivemos hoje, uma sociedade da imagem. A imagem é o que vale tudo, mas às vezes está só na imagem, só na casca, só na aparência. E esse ambiente da sociedade hoje virada numa questão da aparência gera essa dificuldade onde você não tem profundidade. E aqui eu acho, num ambiente seguro, né, voltando para a questão, a gente pode poder proporcionar esse ambiente seguro. Então acho que talvez se você nunca teve essa oportunidade de se expor, colocar um pecado, uma dificuldade para alguém mais maduro na fé, talvez a questão seja realmente o ambiente, talvez realmente seja a pessoa com quem você procurou. E eu acho que aqui a gente tem hoje essa visão, e assim, a gente sabe que nós estamos de um dos lados sempre, né? Ou a gente vai estar ali hoje expondo algo, mas amanhã eu estou ouvindo, e eu tenho que proporcionar esse ambiente, eu tenho que proporcionar esse ambiente seguro. Aí acontece justamente isso. Sim. A gente se junta nas mesas, a gente tem uma ministração, uma palestra de determinado tema. E aí no final de cada tema é liberado 2, 3 perguntas ali, e a gente vai falar as nossas dificuldades na mesa. E todos nós aqui já participamos de mesa, e cada coisa que sai, né? Aí cai nisso, né? Você olha às vezes uma pessoa e o cara falando assim, eu tenho um problema com isso.
Ah, eu tenho problema com aquilo. Você fala, caramba, nunca na vida que imaginar que... Ou o que aconteceu também já algumas vezes, um cara tá passando por uma dificuldade e tal, né, e aí ele chega na mesa, aí um outro abre e fala, cara, olha, o meu pai me violentou, a minha mãe me abandonou, e aí eu tô com a vida agora toda atravessada, não sei o quê. Aí o cara olha assim, cara, eu achava que eu tinha problema. Mais ou menos isso, né? Aí o cara que estava atormentado com o seu problema passa a dar conselho para o outro, passa a estender a mão para o outro, orar pelo outro. Sim. E o problema dele, ele esquece de ficar quietinho ali, porque não, o cara que esse está precisando de ajuda. Ele está precisando, vamos ajudar ele, vamos orar por ele, vamos acompanhá-lo, né? Porque ele expôs uma situação que aí você viu, puxa vida, eu tenho dificuldades? Tenho, todo mundo tem, mas esse irmão agora aqui, ele está nas últimas aqui, eu vou ter que ajudar ele, faixa vermelha, né? Faixa vermelha do hospital, né? É dele, né? Mas diferencial. É até o que relata um pouco, até o que é falado aqui, né? Tipo, quando você vence o teu problema, quando você consegue se expor e resolve, não acaba por aí. Porque agora você começa a colocar a tua experiência, porque tem pessoas que estão para passando... o aprendizado de outros. Exato, porque tem pessoas que estão passando pela mesma coisa e a pessoa está falando assim, nossa, eu vou morrer. Você fala, não, cara, vai tranquilo. Deus opera. Vai por esse caminho que dá tudo certo. Isso que o Adriano está falando me chama a atenção uma coisa. A gente sabia que dentro daquela sinagoga existiam hipócritas, fariseus, que nunca tiveram a coragem de vir à frente, de ficar de pé, como diz no livro aqui. Depois dessa cura, quantos foram para casa pensando, poxa, o dia que eu me expor, o dia que eu podia ter sido eu podia receber a libertação, a cura. E isso é a mesma coisa hoje. Quantas pessoas estão vendo o processo da mulher que ia ser apedrejada? Ele falou, onde estão os seus acusadores? Quantos foram embora e falou, puxa vida, se eu confessasse o pecado, é o que a gente está... É interessante que o pastor Marcos Moura, ele lá na exposição que ele fez pra gente, até de forma assim de tom de brincadeira, mas que é a verdade, o livro era a ministração que ele trazia lá nesse Batalha de Todo Homem, né, nessa imersão de homens lá. E o pastor José Gonçalves incentivou ele, cara, você tem que escrever isso aí, cara. Tem que escrever isso porque isso vai alcançar muita gente, né? Ele falou, meu pastor, mas eu falo aqui, no ambiente fechado aqui e tal. Não, você tem que escrever. E ele resistiu durante muito tempo em escrever, né? E Deus foi trabalhando no coração dele até que ele conseguiu botar no papel, né? Aí ele estava falando que ele foi na Europa, lá para um evento também, e era para falar sobre o livro, alguma coisa assim. Aí uma irmãzinha chegou e falou, pastor, você que é o pastor da pornografia. O pastor da pornografia, ele olhou assim e falou, não, amém, eu entendi, Deus, eu entendi. Não, e ele falou, eu sou o pastor que venceu a pornografia. Amém. Eu sou esse homem aqui. Glória a Deus. Não tem mais vergonha de falar. Eu sou esse aqui, entendeu? Eu sou o que venceu. Eu não sou mais aquele que era derrotado. Eu sou o que venceu esse problema da pornografia. Está aqui a minha história. Pode ler, né? Siga isso aqui, ó. Deus tem um processo de cura para você também. Bem interessante. Eu costumo dizer que a gente aprende de duas formas, né? O amor é um amor na dor. Ou você aprende ouvindo, ou você aprende não ouvindo, né? Praticando, né? Para ver onde vai dar. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive amizade com pessoas mais velhas e sempre ouvi bastante, observei bastante. E eu acho que muitos livramentos eu tive por conta disso. Mas às vezes que eu dei cabeçada, eu fiz totalmente o oposto do que o livro fala. Esconde. Eu escondi. Interessante que Davi, quando teve o pecado com Batseba, né? E foi um tempo do cometimento do pecado ali, e até Natã falar com ele, foi um tempo. Tanto que num dos salmos ele diz, né? Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se quebravam dentro de mim, né? Se desmanchavam dentro de mim. Então, muito tempo ele esteve ali desmontado por dentro, né? E aí eu não ouvia a voz do Senhor, porque calou o pecado, a alma dele sofria. Mas quando confessei o meu pecado, aí veio o livramento, veio a restauração de vida,
E foi a história dele. Depois que confessou, quando Natan confrontou, ele se jogou no chão, pequei contra o céu, contra o terra, o Senhor tem misericórdia, né? Essa era a diferença entre Davi e Saul, né? Ele reconhecia o pecado, se arrependia verdadeiramente, né? Mas o Salmo fala exatamente isso. Ele calou ali os pecados dele e ele se corrompia, ele se consumia por dentro por causa disso, né? É o que acontece quando a gente não expõe. Exatamente. E, gente, que livro maravilhoso, né? Aprendemos muito. Se deixar, acho que a gente faz 2, 3, 4 horas aqui só em cima desse tema, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos. Fico muito feliz porque eu vejo que o livro O Desafio de Se Expor, do pastor Marcos Moura, foi um sucesso, porque eu tive muitos retornos. Tiveram muitas pessoas que fizeram a leitura, tanto aqui na PIB, nos campi, e eu entendo que esse livro, sim, ele foi um sucesso aqui, né? E aí, segunda-feira, agora dia 27, né, Gerson? Isso. Teremos pastor, aí a presença do pastor Marcos Moura. Isso. E então a gente vai ter ele só para nós, né? É isso aí, é isso mesmo. Vamos bombardear ele de perguntas, espero que ele venha preparado. 19h30, né? 19h30. Às 19h30, culto único, horário meus único, cultos? horário único. Horário único. E eu conto com vocês, espero que vocês estejam ali com a gente, venham participar deste momento, venham conhecer também o pastor Marcos Moura, né? E se você não comprou o livro, compre porque vai ser bênção. Não para você, mas se você quiser dar de presente também para aquela pessoa ali que tem enfrentado dificuldades, entrega esse livro para ele, que eu tenho certeza que vai ser um investimento muito bom na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Querem falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? A minha mensagem é só, se você não puder estar presente, acompanhe pelo YouTube. Muito bom. Também temos essa possibilidade pelo YouTube, né? Você que está distante, ou às vezes chega do trabalho e não consegue estar nesse horário, acompanhe pelo YouTube, vai receber a bênção. Muito bom. Legacy Connect. Legacy Connect. Mantenha-se conectado conosco. Isso tá? aí. E para as outras, nessa segunda-feira agora vai ser um modelo diferente, mas para as outras segundas-feiras que a gente tenha a explanação e depois as perguntas, você pode acompanhar também pelo YouTube, e ali no chat do YouTube, os irmãos do Legacy Connect colocam um link para você entrar naquele link e ir para as nossas mesas virtuais. Você vai cair numa sala de bate-papo, né? A gente chama de mesa virtual, para poder compartilhar também com os irmãos as mesmas perguntas que o pessoal está na sede fazendo. Então, fica aí a proposta e o convite. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa ficar de fora. Mora em Curitiba? Tem Batel, tem Portão. Todos mora em os Colombo? Tem lá. Mora em Almirante, Piraquara, em Almirante. Não tem desculpa. Mora lá em Amazonas. Tem o Legacy Tem o Connect. Tem o Legacy Connect. Amém. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Em breve a gente vamos falar sobre um outro livro que é muito bom. Indicação do Gerson também, né? Isso aí. O próximo livro é o Refúgio Secreto. Refúgio Secreto. E vai ser um livro bênção também para as nossas vidas. Vai falar muito de fé e eu tenho certeza que teremos um outro bate-papo de nível aqui, né? Legal. Amém? Um abração, fique com Deus e até a próxima. Abençoe. Até.